Olá você, meu amigo que me acompanha nas redes sociais. Eu sou o instrutor Dr. Mário Vigiani Neto, sou presidente da Associação Brasileira dos Instrutores de Armamento e Tiro, credenciado pela Polícia Federal, e também sou advogado. Venho falar com você hoje sobre uma nova ilegalidade, assim como ocorreu semana passada, referente ao tiro recreativo. Alguém do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, da 2ª RM, simplesmente foi lá e colocou uma notícia tirada de não sei onde, proibindo o tiro recreativo aqui em São Paulo. Imediatamente isso se espalhou para todas as outras RMs e já se havia quase uma proibição no Brasil do tiro recreativo. A justificativa apresentada seria que estaria suspensa por ordem liminar da ministra Rosa Weber, lá do STF, dando que o artigo 10º, parágrafo 1º do decreto 9.846 estaria suspenso. Realmente, nessa parte, se considerarmos que a liminar está válida, o que não é correto por uma análise jurídica, mas mesmo assim nós vamos considerar isso. Se a gente considerar isso, ok, realmente nessa parte o tiro recreativo, não na verdade o tiro recreativo, mas sim quem não tem CR não poderia ir no estande de tiro e praticar o tiro. Só que mais para frente, no artigo 51 desse próprio decreto 9.846, há a previsão lá no artigo 51 completamente alinhando o tiro recreativo. Inclusive falando que não é um tiro de forma habitual, que é um tiro recreativo, inclusive se refere a tiro recreativo, inclusive permitindo que a pessoa use as armas e munições do clube de tiro e do instrutor de tiro, estando devidamente acompanhada por instrutor de tiro. E qual é a ilegalidade da vez? A ilegalidade da vez é quanto ao instrutor de tiro desportivo, que é o profissional responsável por estar na linha de tiro, controlar as pessoas que estão ali usando o clube de tiro, as linhas de tiro, é o profissional habilitado para isso. E o SFPC 2, bem como a DFPC, não está apostilando essa atividade, sob a absurda alegação de que esse apostilamento estaria suspenso pela mesma decisão da ministra do STF. Então essa decisão que estaria suspensa, essa é a alegação, estaria lá no decreto 9.846, artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 5 e 6. Só que se vocês forem nessa parte da legislação que eu estou informando, você vai ver que ali se refere ao ITD, o instrutor de tiro desportivo, que ele não pode aplicar a prova de capacitação. E no inciso 6, diz ali que a psicóloga ou psicólogo sem credenciamento poderiam aplicar avaliação psicológica. Esses dois incisos estão suspensos, considerando, como eu já disse, que a liminar estaria valendo. Então isso se refere ao instrutor de tiro desportivo a aplicar a prova e a psicóloga não credenciada a aplicar a avaliação psicológica. Não tem nada a ver com o apostilamento da instrução de tiro desportivo. Por que não? Porque o apostilamento está previsto em outro decreto, está lá no decreto 10.030. Decreto 10.030, que é o antigo R105, lá no artigo 39, ele detalha quais são as atividades com produtos controlados. Então tudo que estiver no artigo 39 tem que estar de alguma forma apostilado. Então ali nós temos armazenamento, transporte, fabricação, e uma das atividades é a capacitação com PCE, capacitação com produtos controlados pelo Exército. Caminhando um pouco mais à frente desse artigo 39,
Lá do parágrafo 10º, inciso 1º, nós vamos encontrar a obrigatoriedade do apostilamento da atividade do instrutor de tiro desportivo. Em resumo, essa parte da legislação, repito, para quem não anotou, vou repetir, Decreto 10.030, artigo 39, parágrafo 10º, inciso 1º, determina o apostilamento da atividade de ITD ao seu CR. Então não é uma opção, é uma obrigação. Então aqueles profissionais que têm o curso, que exercem atividade na linha de tiro, obrigatoriamente tem que ter atividade apostilada ao seu CR. Ou seja, mais uma vez está ocorrendo uma ilegalidade. Assim como ocorreu com o tiro recreativo, a interpretação jurídica está totalmente equivocada e deve ser revista imediatamente. Não há como apostilar a atividade de instrutor de tiro desportivo via Sigescorp. Por que não? Porque o Sigescorp é um sistema ilegal. Eu posso falar que o sistema é ilegal porque eu tenho uma ação contra o Sigescorp em Canha. O Sigescorp ele não propicia você fazer o apostilamento da atividade de ITD. Você só consegue fazer ali o apostilamento da atividade de atirador, de colecionador e de caçador. A outra atividade que está descrita ali, por conta dessa ação que eu falei, é instituir procurador. Não funciona, não é possível. Foi colocada ali só por conta da decisão liminar que eu tenho da segunda vara judicial, mas efetivamente ela não funciona. Em resumo, via Sigescorp, você não consegue fazer o apostilamento do ITD. Ok, então vamos tentar isso de forma física. Vamos montar uma pasta e vamos levar lá na sua unidade. Não vai ser recebida, porque está proibido a recepção desse tipo de pasta, que a gente chama de pasta branca, nas unidades dos serviços de fiscalização de produto controlado. Vejam bem o seguinte, se trata apenas de um requerimento. Então você não consegue nem apresentar o requerimento, não é que vai ser deferido ou indeferido. Você não consegue nem requerer. Porque se você apresentar o requerimento e esse seu requerimento for indeferido, imediatamente será cabível um mandado de segurança ou uma ação de obrigação de fazer, determinando o apostilamento na exata forma descrita na legislação que eu citei. E mais absurdo ainda é quando as equipes de fiscalização do serviço de produto controlado, principalmente da segunda RM, fazem vistorias nos clubes de tiro e notifica o clube de tiro porque não tem instrutor na linha de tiro. E fora outra equipe que exige instrutor credenciado. Instrutor credenciado da Polícia Federal não pode ficar na linha de tiro. Se ele ficar na linha de tiro, instruindo ou ministrando treinamento, ele vai ficar impedido de aplicar a prova de capacitação naquelas pessoas. É um impedimento que está previsto lá na IN 111. Então o instrutor credenciado, ele não fica na linha de tiro, ele apenas avalia. Então, meus amigos, mais uma vez nós acompanhamos, infelizmente, mais uma interpretação ilegal por parte do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados e dessa vez com a anuência da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados em Brasília. Eu sei que a matéria é longa, o vídeo ficou até um pouco extenso, mas é a única maneira que eu tenho de mostrar e demonstrar e provar para vocês que a ilegalidade está sendo cometida. Obrigado a todos e vamos ver o que a gente consegue
fazer nesse sentido para conseguir esse apostilamento do ITD. Como vocês sabem, eu sou candidato a deputado federal pelo PRTB. O meu número é 2838, 28 de espingarda calibre 28 e 38 de revólver 38. Obrigado a todos.